Você acorda, pega o celular e abre o aplicativo da corretora. A tela pisca, atualiza e de repente o chão desaparece. Aquela ação que ontem valia R$12, hoje não passa de 70 centavos. Em menos de uma semana, 90% do valor sumiu. Essa é a história da Ambipar, uma multinacional referência em ESG, sinônimo de inovação, reciclagem e resposta a emergências ambientais que prometia salvar o planeta, mas ironicamente acabou destruindo fortunas. Eu sou a Beatriz Salles e seja bem-vindo ao programa Empresas da Bolsa da UVP Capital. Estamos em 1995. O Plano Real havia estabilizado a moeda, o Brasil começava a respirar uma nova fase de confiança e falar de sustentabilidade ainda soava quase como luxo. Foi nesse cenário que nasceu a Ambitech, uma empresa pequena focada em soluções ambientais, modesta, quase invisível no mercado, mas carregando uma semente que mais tarde cresceria. 2 anos depois, um personagem entrou em cena, Tércio Borleng Jr., visionário para uns, ousado para outros. Ele não queria apenas coletar lixo ou tratar resíduos, enxergava naquele nicho uma oportunidade global. Borleng entendia que o lixo de uns poderia ser o lucro de outros. Vieram novos braços, a Getel para logística e transporte, a Brasil Ambiental com centrais de tratamento, a Planeta Ambiental especializada em emergências químicas e industriais, cada uma parecia um tijolo em uma construção maior. Aos poucos surgia um conglomerado. Em 2010 veio a virada. Nascia a Ambipar Participações, a holding que reuniria tudo sob o mesmo guarda-chuva. O plano era ambicioso: organizar, dar nome e acelerar o crescimento. E como se cresce rápido? Comprando. A Ambipar mergulhou numa corrida de aquisições. A SOS Cotec trouxe experiência em emergências ambientais. A Emergência Participações abriu portas no Chile. Cada aquisição era apresentada como expansão natural, mas também sinalizava o apetite insaciável da companhia. Cada passo vinha acompanhado de uma mensagem sedutora: estamos nos tornando globais. A partir de 2016, essa mensagem virou realidade. A Ambipar cruzou fronteiras com velocidade. Entrou no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, reorganizou suas estruturas em 2 grandes frentes: Ambipar Response, voltada a emergências, e Ambipar Environmental, dedicada à gestão de resíduos. O discurso era de vanguarda e os números impressionavam. Mais de 200 bases operacionais, presença em mais de 40 países, contratos com gigantes como Vale, Petrobras e Ambev. O mercado aplaudia. Afinal, o mundo estava entrando de cabeça na era do ESG. Empresas que prometiam soluções ambientais pareciam o futuro. E aqui está uma brasileira expandindo fronteiras, abrindo escritórios na Europa e América do Norte, oferecendo exatamente isso. Para o investidor comum, parecia perfeito. Mas esse crescimento tinha um detalhe oculto. Ele não vinha apenas de competência ou inovação, vinha de dívida. Cada aquisição exigia capital e a Ambipar recorria a debêntures, derivativos, estruturas financeiras cada vez mais sofisticadas. O caso mais emblemático foi o FIDIC Fênix. Na teoria, um fundo de recebíveis serve para diversificar riscos. Na prática, o Fênix funcionava como um carrossel interno. Comprava dívidas de companhias ligadas à própria Ambipar, como a Everest Participações, de familiares e executivos do grupo. O dinheiro parecia girar em círculos, mudando de mãos, mas era apresentado ao mercado como liquidez sólida. Um truque contábil que lembra muito a Enron, uma gigante americana de energia que foi referência em inovação, sustentabilidade e novos modelos de negócio. No papel, valia mais de 60 bilhões de dólares, até que se descobriu que muito desse valor era fumaça alimentada por truques contábeis. O colapso foi tão grande que virou filme, livro e caso de estudo em universidades. Mesmo assim, a narrativa ESG era poderosa demais para ser ignorada. Em 2022, a Ambipar alcançou o auge da ambição. Listou a Ambipar Response na Bolsa de Nova York por meio de uma fusão com a SPAC Corp. Poucas empresas brasileiras conseguiram algo assim. A listagem por SPAC era moda em Wall Street, especialmente entre companhias que prometiam inovação, mas já era alvo de críticas por abrir espaço a empresas frágeis. Ainda assim, para muitos, ver a Ambipar em Nova York era a consagração, um nome brasileiro entre as gigantes globais. Por trás dos holofotes, porém, a engrenagem começava a ranger. A dívida já passava de 10 bilhões de reais e os contratos escondiam armadilhas. Uma delas era o cross default. Em bom português, se a empresa atrasasse
faltasse um pagamento, todos os outros poderiam ser cobrados imediatamente. Era como uma fila de dominós, basta um cair para que todos desabem juntos. O tropeço vem em agosto de 2025. A Ambipar não conseguiu honrar uma chamada de margem de apenas 60 milhões em um contrato de swap com a Deutsche Bank. 60 milhões. Para uma companhia que dizia ter 4,7 bilhões em caixa, era troco, mas bastou esse detalhe para acionar o gatilho. O primeiro dominó caiu, e com ele toda a engrenagem. No papel, dinheiro de sobra. Na prática, não havia liquidez suficiente nem para um contrato relativamente pequeno. E aí o castelo de cartas ruiu. No dia 25 de setembro, a Ambipar pediu uma medida cautelar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma pré-recuperação judicial. O mercado entendeu na mesma hora. A empresa estava no limite. Nos dias seguintes, as ações despencaram mais de 90%. As agências de rating, como Fitch e S&P, rebaixaram a nota para D, de default. Executivos começaram a abandonar o barco, CFO, diretor jurídico, até o de compliance. Para o investidor, era como assistir um arranha-céu desabar em câmera lenta. Um dia, a Ambipar era celebrada como exemplo de inovação verde. No outro, era vista como símbolo de alavancagem insustentável e falhas de governança. Mas esse ainda era só o primeiro ato da tragédia. O impacto maior estava prestes a aparecer, e não nos pregões da bolsa, mas nos extratos de milhares de investidores comuns. Se a implosão das ações já parecia devastadora, o verdadeiro desastre ainda estava escondido, porque a queda da Ambipar não ficou restrita aos pregões da bolsa. Ela atravessou fronteiras e caiu direto no colo de milhares de investidores comuns, pessoas que, muitas vezes, nem sabiam exatamente onde estavam colocando o seu dinheiro. Eu estou falando dos COIs, os Certificados de Operações Estruturadas, o produto da moda nas corretoras brasileiras, vendido como moderno, sofisticado e, em alguns casos, até seguro. Uma mistura de renda fixa com renda variável. Uma promessa de retorno maior sem abrir mão da proteção parcial do capital. Quem não se encantaria? Só que o diabo mora nos detalhes. Os COIs atrelados à Ambipar dependiam diretamente do desempenho da empresa. E quando o castelo de cartas desmoronou, esses papéis viraram pó. Investidores abriram seus extratos e viram o inacreditável, perdas de até 93%. 100 mil reais aplicados se transformavam em pouco mais de 7 mil. Então veio a pergunta: como eu não sabia disso? Como é que ninguém me avisou? A resposta estava no modelo de venda. A maior parte dos assessores trabalhava no esquema commission-based. Quanto mais produtos vendiam, mais comissão recebiam. E os COIs eram perfeitos para isso. Lucro para a corretora, risco para o cliente. Para muita gente, a sensação foi de engano. No Reclame Aqui, multiplicaram-se relatos de investidores revoltados. Um dizia: era o dinheiro da faculdade da minha filha, o assessor me garantiu que era seguro. Outro indignado: me compararam o COI à poupança e agora perdi quase tudo. Esse caso expôs um problema maior, o risco estrutural de produtos como o COI. Eles são caixas pretas. O investidor não enxerga exatamente onde está o dinheiro, diferente de comprar tesouro direto ou um fundo de índice. Aqui você aposta em um pacote pronto, sem ver os ingredientes. E no caso da Ambipar, o pacote explodiu. E aqui no Brasil, quem viu a derrocada da Oi, atolada em mais de 60 bilhões de reais em dívidas, reconhece o mesmo padrão: expansão agressiva, aquisições em série e alavancagem insustentável. Mas se essa é a história da Ambipar, quais são as lições para quem investe? A primeira é simples: não confunda narrativa com realidade. ESG pode ser importante, mas não substitui fundamentos. Uma empresa pode ser verde, moderna, global, mas se a matemática não fecha, a queda é só uma questão de tempo. A segunda lição é sobre diversificação. Muitos dos prejudicados colocaram fatias enormes do patrimônio em Ambipar ou em COIs ligados à empresa. Quando o tombo veio, não havia rede de proteção. Diversificar setores, países, tipos de ativos é a única forma de evitar que um desastre vire tragédia pessoal. A terceira lição é entender no que você está investindo. Se você não consegue explicar em 5 minutos como funciona um produto, é porque provavelmente ele não é para você. No caso dos COIs, a regra é clara: se você não entende o que está lá dentro, fique de fora. A quarta lição é acompanhar os sinais. Uma empresa com dívida líquida acima de 3 vezes o EBITDA já está em alerta. Acima de 5,
o risco de calote é altíssimo. A Ambipar flertava com esse limite há anos, mas poucos prestaram atenção. E a quinta, talvez a mais dura, saber assumir o prejuízo. Muitos seguraram ações da Ambipar acreditando que a queda de 90% era exagero, mas quando a empresa entra em default, quando bancos executam garantias, não é mais volatilidade, é estrutural. E segurar papel assim é correr o risco de ver o valor chegar a zero. É duro, mas é verdade. Investir exige frieza. E nós, da UVP Capital, levamos isso a sério. Por isso, ajudamos os investidores a olhar além do hype, analisando geração de caixa, rentabilidade e endividamento com base em critérios objetivos e nas ideias de gigantes como Warren Buffett, Philip Fisher e Benjamin Graham. Assim, evitamos cair na armadilha de investir apenas em empresas famosas e passamos a investir em negócios de verdade. Se você quer aprender a investir com clareza, método e segurança, na maior escola de investimentos do Brasil, com mais de 60 mil alunos, é só clicar no link. O colapso da Ambipar ficará como um dos maiores alertas da história recente do mercado brasileiro, porque mostrou de forma cruel o choque entre duas narrativas, a do ESG como promessa de futuro e a da dívida e a da governança falha como realidade. No fim, a realidade sempre vence. E talvez essa seja a reflexão final. Salvar o planeta pode ser um bom negócio, mas só até o momento em que a matemática não fecha. Porque quando o balanço não bate, nem o discurso mais bonito resiste. Se esse conteúdo te ajudou, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo sobre as empresas que movimentam um país. Hoje eu fico por aqui e até a próxima!